O primeiro teste vem aí. Semana que vem começa a Copa das Confederações no Brasil e a tecnologia vai ser parte importante e, em alguns casos, decisiva para o sucesso do evento. Preparamos um resumo do papel que a era digital vai desempenhar fora e dentro de campo nos dias da competição. E preparamos também dois lados da moeda. De um lado, selecionamos um conjunto de termos de tecnologia essenciais. Sem eles, fica difícil entender muita coisa do mundo moderno. De outro, fomos conhecer gente que está tentando se afastar um pouco do mundo virtual. Será que é possível viver fora da internet? É como se a gente estivesse numa casa com todo mundo louco, ninguém percebe que é louco. E o que movimenta o seu smartphone? Hoje você acompanha o primeiro capítulo de uma série que vai desvendar o aparelho que está nas suas mãos e que está mudando a vida do planeta. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus, guia de sobrevivência. Reunimos 10 termos essenciais para que você se sinta em casa no mundo digital. Eles são conhecimento básico para a sobrevivência em tempos modernos. Às vezes o mais difícil são os nomes. Mesmo quem curte tecnologia pode às vezes ficar meio perdido. Com base em uma publicação no blog do engenheiro Benji Weinberger, resolvemos explicar o significado dos 10 termos essenciais da tecnologia atual. Vamos lá? API, em português, é sigla para Interface de Programação de Aplicativos. Trata-se de uma interface de programação que ajuda diferentes componentes do software a interagirem entre si. Os aplicativos são desenvolvidos e organizados em diferentes módulos, cada um responsável por uma tarefa distinta. E, claro, esses módulos precisam conversar entre si. É aí que entram as APIs. Stack, ou pilha de tecnologia. A maioria dos projetos de engenharia tem muitos problemas em comum. Armazenar e recuperar dados de forma eficiente, alimentar sites através da rede, lidar com logins de usuários, etc. O desperdício seria grande se cada equipe resolvesse apenas seus problemas. Mas a pilha de tecnologia, um conjunto de componentes, faz esse trabalho para todas as áreas. Exemplos são a pilha LAMP para Linux, Apache para servidores web, MySQL para banco de dados e PH. DNS, ou Sistemas de Nomes de Domínios, é um diretório global que converte nomes de domínios legíveis em endereços IP, que na verdade são uma sequência de números separados por pontos. Quando você digita www.olhardigital.com.br na barra de endereços do seu navegador, é o DNS que traduz as palavras para o endereço IP, que é um conjunto de números do servidor do nosso site. Plataforma aberta, em inglês Open Source. Essa é mais simples. São projetos de códigos abertos para tornar o código disponível ao público gratuitamente. Assim, qualquer usuário pode modificar e melhorar um código ou até mesmo usá-lo para outros fins. Talvez o exemplo mais popular seja o sistema operacional Linux. Aprendizado de máquina. Os computadores são excelentes para tarefas rotineiras como pesquisas, classificação e, claro, nesses casos são mais rápidos que nós, seres humanos. Mas há coisas que nós somos bem melhores, como por exemplo, a conversão de voz para texto. Para tarefas como essa, são os algoritmos de aprendizagem que aplicam regras gerais a partir de um conjunto de exemplos, algo bastante parecido com a aprendizagem humana. O controle de versão ajuda colegas de uma mesma organização a não substituírem uns os trabalhos dos outros. Esses sistemas armazenam todas as versões anteriores dos arquivos.
Isso permite que os desenvolvedores evoluam e aprimorem seus códigos ao mesmo tempo que continuam sendo capazes de depurar servidores que executam versões mais antigas do código. Algoritmos são comparados a receitas gastronômicas. São listas de instruções passo a passo que podem ser executadas por uma máquina de forma inequívoca e rápida. Todo desenvolvimento de software é, em sua essência, uma implementação de algoritmos. Cliente e servidor. Quando dois computadores interagem em uma rede, o cliente é o que inicia a interação através do envio de uma solicitação. Por sua vez, o servidor realiza a tarefa e retorna os resultados para o cliente. Os navegadores de internet e dispositivos móveis são frequentemente referidos como clientes. Unix, Linux. Unix é um sistema operacional desenvolvido no início da década de 70. É notável, pois muitas de suas inovações influenciaram muitos sistemas operacionais posteriores. Já o Linux é um sistema operacional de código aberto, muito semelhante ao Unix. Sistemas distribuídos. Um sistema distribuído usa vários computadores conectados em rede para executar uma tarefa ou prestar um serviço. Grandes empresas como Google e Facebook, por exemplo, contam com um sistema distribuído para lidar com sua carga maciça de dados e solicitações de servidores. Bom, se você ainda tem dúvida que tecnologia é essencial e ninguém mais vive sem ela, em um vídeo divulgado recentemente, grandes nomes como Mark Zuckerberg, Bill Gates e Jack Dorsey, o fundador do Twitter, defendem que a programação deveria ser disciplina básica nas escolas e toda criança deveria aprender a programar. E você, concorda? Você acha também que todos devem saber termos de tecnologia e até programar para entender como funcionam os bastidores de toda a tecnologia que nos cerca? Bom, então acesse olhardigital.com.br e deixe sua opinião nos comentários. Participe e seja bem-vindo ao futuro! Do outro lado da moeda, tem gente que está tentando se afastar do mundo virtual. Nos Estados Unidos, o editor de um blog de tecnologia encarou o desafio de ficar um ano afastado da web. No Brasil, já tem gente se movimentando para evitar o Facebook. Será que existe vida fora do mundo digital? E será que vale a pena o sacrifício? No dia 1º de maio deste ano, o jornalista norte-americano Paul Miller ressuscitou. E essa história não tem nada a ver com milagres, não. Na verdade, ele nasceu de novo digitalmente. No ano passado, Paul encarou o desafio de simplesmente se desconectar. Passou um ano offline sem qualquer acesso à internet. Durante os 365 dias longe da web, Paul continuou trabalhando, escrevendo principalmente sobre sua experiência no mundinho desconectado. Em alguns momentos, relatou euforia. Afinal, sentia-se livre, sem sequer o chato do smartphone para incomodar com atualizações o tempo todo. Ele conseguia administrar melhor seu tempo e chegou até a melhorar seu desempenho na leitura. Por outro lado, Paul perdeu contato com muita gente, deixou de ser relevante para as pessoas. Descobriu que sem internet é mais difícil encontrar pessoas. Chegou a ficar deprimido e quase sem vida social. No final das contas, sua principal conclusão foi de que não é o meio, neste caso a internet, que está errada, mas sim a nossa relação com ela. Sem qualquer inspiração no americano, o brasileiro Guilherme Valadares, também jornalista, abdicou não da internet como um todo, mas da maior rede social online, o Facebook. Apesar de trabalhar com web, ele descobriu que a rede social não era essencial para sua vida. E pior, ele estava ficando viciado na plataforma. Para completar, havia a sensação de que a maior parte de toda aquela informação era totalmente desnecessária. Esse aspecto de muita informação desnecessária, muito ego e muita perda de tempo me fizeram cansar e resolvi matar o Facebook. Guilherme não vê o Facebook como algo maléfico ou ruim.
Mas assim como Paul Miller, acredita que o maior problema esteja na forma como nós usamos a rede social. Eu acho que o Facebook, na verdade, hoje, ele atrapalha a maioria das pessoas em alguma medida. Difícil negar, e quem conhece sabe. Qualquer um fica meio atordoado com a avalanche de informações novas cada vez que acessa o Facebook. A possibilidade de bisbilhotar a vida alheia sem que ninguém saiba também é bastante atraente para muita gente. E isso tudo é viciante. Pesquisas recentes dão conta de que 1 em cada 3 usuários do Facebook mantém uma relação de vício com a plataforma. Como está todo mundo viciado, ninguém percebe que está todo mundo viciado. É como se a gente estivesse numa casa com todo mundo louco, ninguém percebe que é louco. Outra coincidência com Miller é que Guilherme também perdeu contato com muita gente, mas acredita que essas pessoas que sumiram não faziam grande diferença em sua vida. O outro lado da moeda é que, desconectando da rede social, ele intensificou o contato com os amigos mais próximos e não só virtualmente. Prestes a completar 1 ano que assassinou seu perfil no Facebook, Guilherme se diz totalmente aberto a voltar para a rede social algum dia. Me sinto aberto a voltar. Eu só não gostaria de voltar para uma relação que me sugasse em vez de me catapultar, em vez de me abrir coisas boas. Sem querer ser chato ou xiita, Guilherme não incentiva ninguém a sair do Facebook ou qualquer outro serviço online, muito menos a internet. No entanto, diz que a maioria das pessoas que conhece sente que gasta mais tempo do que gostaria com redes sociais. E se tivesse que dar um empurrãozinho... Se alguém me procurasse e dissesse, putz, eu quero fazer, o que você acha? Eu diria, cara, desliga logo e vê como é. Não é dolorido como parece, não vai ferrar a sua vida como parece. E quando você faz um corte meio abrupto, essa coisa da terapia de choque, realça muito do que se busca. Porque eu acho que é só uma coisa de ter um outro olhar sobre a sua presença digital. O próprio Facebook tem uma ferramenta para que você não precise pensar muito caso queira arriscar. Quando você desativa seu perfil na rede social pela primeira vez, ele não é apagado. Existe um mecanismo que mantém todas as suas informações e configurações intactas por até 2 semanas. É o tempo que eles te dão caso você decida mudar de ideia. E você, o que acha das decisões de Miller e Guilherme? Concorda que perdemos muito tempo em redes sociais? Será que errada mesmo é a maneira que utilizamos a internet e também as redes sociais? Bom, participe, acesse olhardigital.com.br e deixe suas opiniões nos comentários. E caso tome alguma decisão mais drástica, conte pra gente. Em inglês disponibilizamos também o link com a história do Paul Miller. Acesse e confira. Daqui a pouco você é nosso convidado para conhecer por dentro o aparelho que está mudando hábitos em todo o planeta, o smartphone. Você precisa conhecer, até para escolher certo o seu próximo modelo. O Olhar Digital Plus volta já. Hoje você acompanha o primeiro capítulo de uma nova série, aqui no Olhar Digital Plus. Resolvemos desvendar o aparelho que hoje mais altera a vida do planeta, o smartphone. Quais são seus componentes? Em que eles são realmente parecidos com os computadores? Você confere agora. Aliado ao sistema operacional, o que vai determinar a performance do smartphone e garantir que várias funções sejam executadas uma a uma ou todas ao mesmo tempo é o processador. Assim como em qualquer computador, o processador é o cérebro do dispositivo. Para saber o poder de um processador de um dispositivo móvel, é necessário basicamente avaliar 2 fatores: quantidade de núcleos e o clock, a frequência com que ele realiza tarefas. Começamos pelos núcleos. Os smartphones mais simples costumam ter processadores com apenas um núcleo. Modelos intermediários têm pelo menos 2 núcleos. Já os top de linha podem ter até 8 núcleos.
O interessante nesse ponto é que aparelhos com mais de um núcleo são capazes de dividir as tarefas. Isso significa executar um aplicativo mais rápido e também rodar diversos aplicativos simultaneamente. Mais do que isso, quanto mais núcleos, melhor a eficiência energética do aparelho. Já o clock indica a capacidade do processador de realizar cálculos. Você sabe quando se fala que tal processador tem tantos gigahertz, né? Essa medida é o tal clock, ou a velocidade do processador. Em geral, quanto maior o clock, mais cálculos o processador consegue realizar e, consequentemente, melhor o desempenho do smartphone. Um processador com clock de 1 GHz, por exemplo, realiza 1 bilhão de ciclos por segundo. Smartphones de entrada têm velocidade entre 800 MHz e 1 GHz. Já alguns top de linha atingem o dobro, 2 GHz. De qualquer forma, é bom lembrar, quanto mais núcleos e mais clock, mais caro. É importante saber quanto você vai exigir do seu aparelho e, mais do que isso, experimentá-lo antes de comprar. Mesmo aparelhos com clock alto e diversos núcleos podem não apresentar uma performance tão surpreendente devido ao sistema operacional. Avalie, teste. Essa é a melhor forma de não se deixar enganar pelos números. Na semana que vem você vai conhecer mais uma parte do seu smartphone, as conexões. Fique ligado e conectado. Tecnologia dentro e fora de campo. Semana que vem começa a Copa das Confederações e daqui a pouco você confere o que a era digital tem a ver com isso. O Olhar Digital Plus volta já. A Copa das Confederações começa no próximo sábado. E junto com o primeiro apito do árbitro, começa também uma nova era para o futebol. O esporte, que é um dos mais resistentes aos avanços tecnológicos, está finalmente ganhando alguns toques de modernidade, dentro e fora dos gramados. Finalmente a bola vai rolar e o primeiro pontapé para a Copa do Mundo de 2014, que depois de 64 anos voltará a ser sediada no Brasil, acontece daqui a uma semana. No próximo sábado, Brasil e Japão disputam a primeira partida da Copa das Confederações. Junto com o apito inicial, muitas tecnologias vão começar a ser testadas e avaliadas para que a Copa de 2014 seja um grande espetáculo. A própria FIFA faz algumas exigências tecnológicas mínimas para os estádios que vão receber os jogos da Copa. E além da reestruturação e arquitetura, o que deve surpreender o torcedor são os telões gigantes e o novo sistema de som que promete atingir todos os níveis do estádio. São telões já praticamente de alta definição, 77 metros quadrados, 90 metros quadrados ou até 110 metros quadrados. É basicamente um apartamento inteiro lá. É um sistema de som de qualidade. Ele não chega a ser um sistema de som de um show de música, mas é um sistema de som já diferente do sistema de som de quermesse, por exemplo. Outra exigência é a instalação de câmeras, em sua maioria de alta definição, para que todo o complexo do estádio seja monitorado durante os eventos e, inclusive, seja possível acompanhar tudo o que acontece nas arquibancadas com um zoom capaz de identificar uma pessoa na multidão e até acompanhá-la em tempo real. Cada estádio tem alguma coisa em média de 200 a 300 câmeras. Mas o mais interessante é que as novas arenas brasileiras prometem ir além do exigido pela FIFA. Para aumentar a segurança de quem for aos jogos, catracas com reconhecimento facial integradas com câmeras inteligentes podem seguir todos os passos de um suspeito dentro do estádio. Aliás, essas câmeras podem fazer muito mais. Com softwares de análise de vídeo, elas podem identificar até comportamentos fora do normal das pessoas. Imagina que você tem uma passagem numa catraca que o normal é ir de um ponto A até um ponto B, né? Fluxo normal. Se tem uma pessoa indo no sentido contrário, tem algum problema, né? Então a câmera já pode focar e alertar. Já na Copa das Confederações, um dos maiores desafios tecnológicos também será colocado à prova nos estádios: cobertura Wi-Fi.
Uma coisa é certa, devido à grande concentração de pessoas em um mesmo lugar, podendo ultrapassar 60 mil, e contando que quase todo mundo vai querer se conectar de alguma forma, as redes 3G e 4G não vão dar conta do recado não, principalmente com tanta gente querendo se conectar ao mesmo tempo. A experiência oferecida pela cobertura Wi-Fi vai ser um entretenimento à parte para o torcedor. Imagine, por exemplo, poder acessar câmeras diferentes instaladas no campo ou até nos vestiários, poder publicar fotos e interagir nas redes sociais enquanto acompanham a partida e ficar sabendo dos resultados dos outros jogos. Tudo isso com velocidade de banda larga e sem depender do pacote de dados da sua operadora. Existe eletrônica para isso? Existe. É cara e é um trabalho, é um projeto interessante de fazer, é um desafio muito legal. Tem que ser profissional, tá? Porque ele tem que admitir protocolo de 3G offload também, por causa dos celulares. Ainda mais porque o 4G nosso de frequência, todo usuário de iPhone e iPad não vai poder desfrutar, mas vai poder desfrutar do 3G, do offload. Então, o desafio é interessante. O especialista afirma que para poder oferecer conexão estável e satisfatória para tanta gente ao mesmo tempo, seria necessário uma banda de pelo menos 1 giga. Se não tiver um bom acesso de fibra óptica ou bom acesso de banda, vai ficar difícil. O Wi-Fi nos estádios e os serviços extras relacionados à conexão vão ser testados em apenas algumas arenas agora na Copa das Confederações. Mas é uma promessa grande para a Copa do Mundo. Este ano, a tecnologia também vai trabalhar a favor dos juízes. No final do ano passado, a FIFA anunciou que testaria sistemas eletrônicos na Copa das Confederações para que, se funcionassem, fossem usados também na Copa de 2014. Para evitar erros, principalmente na hora mais importante do futebol, o gol, 2 sistemas foram aprovados para testes. O primeiro é o Hawkeye, o olho do falcão, com câmeras localizadas em pontos estratégicos para registrar toda a trajetória da bola, idêntico ao que já é usado nas partidas de tênis. Vão ser algumas câmeras colocadas no teto, na cobertura, que vão estar apontados para o gol, né? Então são várias câmeras para cobrir todo o gol, né? E em alta definição. E aí, na hora que houve aquela dúvida, o juiz que está fora do campo, ele pode estar auxiliando. Olha, entrou, não entrou, vendo a imagem. Mas o que vem tendo mais sucesso é o chip implantado na bola. Através de radiofrequência, sensores colocados nas traves e na linha do gol indicam instantaneamente se a bola entrou ou não. O juiz recebe a informação em tempo real em um relógio especial. E você, brasileiro, apaixonado ou não pela arte do futebol e fã de tecnologia, o que você espera desses 2 grandes eventos que terão terras tupiniquins como sede? Será que a tecnologia poderia fazer ainda mais pelos juízes e torcedores? Participe, deixe suas sugestões nos comentários e alimente uma saudável discussão. Quem sabe a gente não serve de base para uma grande ideia inédita no mundo da bola, né? Vem aí grandes novidades no olhardigital.com.br, um portal novo inteiramente reformulado para atender você. Aguarde! Enquanto isso, não perca nossa cobertura especial da E3, a maior feira de games do mundo, que começa na próxima terça-feira em Los Angeles. Acompanhe todas as novidades dos grandes fabricantes de consoles e também dos grandes estúdios que criam os principais games do mercado. A partir da próxima terça-feira, dia 11, no olhardigital.com.br. Semana que vem tem mais. Olhar Digital Plus. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!